Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 54, com o objeto de conhecimento, coesão e o detalhamento, relações entre as partes do texto. Então é importante a gente ter ciência de como procedemos ao escrever um texto e fazer essa relação com conectivos, com palavras que dão sentido. E vamos verificar tudo isso na nossa aula. Vamos a ela. Quando escrevemos um texto, nós precisamos manter uma temática ao longo de toda a escrita. Também na fala funciona dessa forma. A gente precisa ter uma temática em mente e desenvolvê-la com informações que nós consideramos pertinentes, principalmente num texto em que você precisa argumentar. A argumentação precisa ser embasada em informações, dados, e tudo isso precisa ser coerente. Ou seja, quando você escreve um texto, você introduz um assunto, no seu desenvolvimento você dá informações baseadas em todos esses dados que são pertinentes para a sua argumentação e, enfim, você conclui trazendo todas essas informações novamente, fazendo um pequeno resumo que vai situar o seu leitor. Então, escrever é costurar. Coesão é costurar. A gente precisa costurar o texto, fazer com que essas partes todas se unam por uma unidade textual, perfeito? A gente vai entender um pouquinho dessa estrutura e tentar entender algumas técnicas que nós podemos utilizar para manter essa relação. Então, bora dar uma olhadinha no nosso primeiro texto. Então, nosso texto 1 se chama Como a tecnologia pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Então, o título ele já anuncia o que eu quero abordar, né? Falando sobre tecnologia, e óbvio que tecnologia não quer dizer só tecnologia digital. A tecnologia é tudo aquilo que nós moldamos para facilitar a nossa vida enquanto sociedade. A roda, por exemplo, mesmo que de pedra, ela é uma tecnologia, mas provavelmente a gente vai focar aqui, pela nossa identidade visual, né, nas tecnologias digitais. E ela pode ser boa e ruim ao mesmo tempo, depende muito do que nós fazemos com elas, informações, como você utiliza essa ferramenta no seu dia a dia, perfeito? E o nosso texto, já tentando pensar em estrutura, começa com uma introdução. Essa introdução vai abordar de forma geral as informações que você tratará no seu texto. Eu quero que vocês tentem pensar um pouquinho numa redação estilo Enem, né? Em que nós temos ali 30 linhas para desenvolver uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão de argumentos que você vai levantar para defender esse ponto de vista. Uma redação do Enem, por exemplo, ela não pede obrigatoriedade de título, a não ser que esteja especificado lá, obrigatório criar título, mas geralmente ela não pede. E nesse título aqui ele já vai servir para te adiantar sobre a nossa temática. Primeiro, tecnologia, e segundo, defendendo que ela pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Mas a introdução, no geral, é que vai ter esse papel de você já defender o que será desenvolvido e dar um pequeno apanhado das suas ideias. Então, no nosso texto diz o seguinte: nos dias de hoje, já situando o nosso leitor, a tecnologia está por toda parte, mas será que sempre é usada da melhor maneira? Isso aqui é uma estratégia, tá? Você pode indagar o seu leitor e a partir dessa indagação você mesmo responder ao longo do seu texto, mas já vai fazer o seu leitor pensar, né? Como pede ali na sequência, vamos pensar sobre isso. Imagine que você tem um robô que pode te ajudar com muitas coisas legais, como fazer tarefas chatas ou responder perguntas difíceis. No caso do nosso texto, ele tem assim alguns traços de informalidade, não é informal, ele está dentro da norma culta, mas vai usar alguns termos para se aproximar do seu público, que é um público mais jovem. Essa é a ideia do nosso texto. A gente vai ter outros exemplos que também seguem por outras linhas. Continuando, isso seria legal, né? Mas, e se esse robô começasse, né, a fazer coisas que não são justas, como escolher uma pessoa em vez de outra só porque sim? É um problema ético. A gente tem muita tecnologia, nós desenvolvemos, por exemplo, inteligência artificial, e a questão da inteligência artificial é muito complicada, porque você entra num campo da ficção. Na verdade, a ficção ela é basicamente a base
para tudo aquilo que o homem acaba também desenvolvendo. E tentar pensar sobre isso é meio assustador quando a gente pensa que a inteligência artificial pode criar vida ou pode ter decisões próprias. Então escolher uma pessoa em vez de outra, será que é base num algoritmo? E aí, como é que funciona? Então é o seguinte, bem, é aí que entra a parte complicada, a ética. A ética é como uma regra que diz o que é certo e o que é errado. Quando falamos sobre tecnologia, é importante que as pessoas que a criam e usam pensem sobre o que estão fazendo. Então, se a gente pensar nas máquinas, em robôs como fruto de um algoritmo, então a gente sabe que tem uma pessoa por trás daquilo e ela vai programar de acordo com aquilo que ela acredita ou quer, não é verdade? No final das contas, os humanos são grande parte do problema. Então, por exemplo, se alguém cria um programa de computador, é importante que ele faça o que foi planejado e não machuque ninguém. Isso é ético. Mas às vezes as coisas não são tão simples. Pode acontecer de a tecnologia ser usada de um jeito bom e um jeito ruim ao mesmo tempo. Então os seres humanos eles têm essa capacidade de criar e de programar, fazer de acordo com aquilo que pensa, usar um algoritmo. Mas ao mesmo tempo, se você sabe que há um humano ali por trás, se não for um humano com mais intenções muito boas, isso é um problema. O nosso texto justamente está tentando desenvolver essas questões. Então, para que a tecnologia seja legal para todos, é importante que as pessoas conversem sobre isso. Os cientistas, empresas e até mesmo nós que usamos a tecnologia podemos pensar juntos sobre como usá-la de um jeito legal. Complementando a nossa informação, assim podemos aproveitar as coisas boas que a tecnologia nos oferece e evitar as coisas ruins. Afinal, a tecnologia pode ser uma grande amiga, desde que usemos ela da maneira certa. Vocês viram que é um texto bastante simples, né? Escrito com uma simplicidade de propósito para fazer com que essas informações fixem na mente de vocês. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele mantém uma unidade. Ele tem partes do seu texto e essas partes são ligadas por elementos como conectivos e também uma temática que vai se desenvolvendo, partindo de uma indagação para chegar no fim dando uma solução que acredita ser a mais adequada. Isso é pensar as relações entre as partes do texto. É isso que nós vamos tentar compreender. Então observem comigo. Então as relações entre as partes de um texto. Lá na imagem você vê essa ideia da costura, o coração, né? Tudo que você precisa costurar tem a ver com a coesão, essa base coesiva, aquilo que você costura para chegar a um sentido, a uma coerência. Então a estrutura da conexão textual refere-se à maneira como as diferentes partes de um texto estão relacionadas. Quando você escreve um texto, você precisa de planejamento. Então, essa ideia de como as partes vão se unir já precisa estar programada antes do processo da escrita. E elas se conectam para formar esse todo coeso, a costura, e significativo, porque ela precisa ter significado. Quando você escreve um texto, você não pode começar no primeiro parágrafo falando de parafuso, no desenvolvimento falando de abacaxi, e na conclusão você vai falar sobre caminhão. Isso é confuso, né? Por quê? Estou dando um exemplo genérico, mas ao mesmo tempo você já percebe que é esquisito que um texto passe por tanta coisa sem que isso tenha um sentido. Então, cada parte do texto, como introdução, desenvolvimento e conclusão, desempenha um papel específico na construção do significado global da obra. É isso que a gente precisa entender, que nós temos um significado global. Todas as ideias que são desenvolvidas ao longo de todo o texto. Mas ela vai ser fragmentada no sentido de que vai ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, todas com um objetivo específico para formar esse significado global. E a gente vai falar sobre cada uma dessas partes para tentar entender o que eu preciso para escrever um bom texto. A primeira delas é a introdução. E essa parte estabelece o contexto e apresenta os principais temas, personagens ou ideias do texto. Quando você pensa, por exemplo, num texto narrativo que vai ter personagem, mas num dissertativo argumentativo, você vai desenvolver um tema que terá ideias, argumentos. Então a introdução ela vai apresentar o contexto. A gente vai ver ali na nossa imagem ao lado, né, que você quer chegar do ponto A ao ponto B. Você pode fazer todas essas curvas e chegar no ponto B, o que pode se tornar confuso, ou você pode ser objetivo, em que nós temos a ideia da reta. Você vai do ponto A ao ponto B sem desviar os seus caminhos. Isso é problemático, por exemplo, quando você está numa redação do Enem e você
divaga muito, fala sobre outros temas, desenvolve outros aspectos que não tem a ver com o tema e você se perde. Você pode não ter uma fuga ao tema, mas você vai ter um aglomerado de ideias caótico que acaba não só resvalando no tema, mas tratando sobre outros assuntos, o que também é problemático. Ainda nessa cartela, é como uma porta de entrada que prepara o leitor para o que está por vir, tudo o que você vai desenvolver. O título pode dar essa ideia? Pode dar essa ideia, mas ele não vai apresentar, por exemplo, as suas argumentações que serão desenvolvidas. Ou o título ele pode justamente ser irônico, falar sobre um outro assunto, mas que vai ter a ver só lá no final, no conjunto da obra que você escreveu. Então, no nosso exemplo do nosso texto, observem como a introdução funciona. Lá no nosso título, né, como a tecnologia pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. E como eu falei para vocês, eu vou situar o meu leitor nos dias de hoje, dessa ideia contemporânea de algo que está acontecendo. A tecnologia está por toda parte, mas será que é sempre usada da melhor maneira? Lembrem, né? Está usando como indagação e te pedindo para pensar sobre isso, justamente para você começar a se situar, ficar com aquilo na cabeça e imaginar o que o nosso escritor, que a pessoa que escreveu o texto, na verdade, vai querer dizer com aquelas ideias, o que ela vai defender. E depois ele vai falar, imagine que você tem um robô que pode te ajudar com muitas coisas legais, falando sobre uma tecnologia, né, como fazer tarefas chatas ou responder perguntas difíceis. Muito hoje como as inteligências artificiais de chat funcionam, né? Por mais que não seja um robô que tenha braços, pernas, mecanismos, ele te responde coisas, ou então te ajuda também a fazer essas tarefas chatas. Mas aí é o que ele indaga, isso seria legal, né? Legal no sentido de que você vai ter a sua vida facilitada. Mas e se esse robô começasse a fazer coisas que não são justas, como escolher uma pessoa em vez de outra só porque sim? Esse é um exemplo exagerado que está na nossa introdução. Mas ao mesmo tempo você pode pensar, e se as respostas que você tem de um chat de inteligência artificial começam a ser tendenciosas? E se aquelas respostas que ele te dá é para te direcionar, para fazer uma propaganda sobre algum ideal? Isso pode acontecer porque foi programado por pessoas. Inclusive, acontece de fato. Então percebam que a nossa introdução, ela visa justamente apresentar esses elementos, fazer perguntas. Nesse caso, utilizou com base as perguntas, te fazendo imaginar cenários para que você consiga se situar naquela temática. Na sequência da nossa introdução, nós temos o desenvolvimento. E aqui os detalhes, argumentos e eventos são elaborados e expandidos. Então, digamos que na sua introdução você disse que a inteligência artificial pode se tornar um problema. As tecnologias digitais podem se tornar um problema. É no meu desenvolvimento, num parágrafo ou mais, que eu vou justamente dar argumentos de por que isso pode acontecer. Senão a informação fica vaga e fica parecendo que você inventou aquilo, acaba com a credibilidade do seu texto. Também no caso de um texto narrativo, vai ter a trama se desenrolando, personagens se desenvolvem, temas são explorados em maior profundidade. Tentando pensar no texto dissertativo argumentativo, é onde você vai dar dados, obras, fatos sobre aquilo que você vai defender. No desenvolvimento, a progressão funciona de duas formas. Observem comigo. A textual, que é ligada aos recursos utilizados para a articulação das informações no texto. Então, aqui no meu desenvolvimento, eu tenho conjunções que vão introduzir ideias, vão trabalhar com a ideia de causa e consequência, finalizar sentenças. Essa é a minha textual. Esses termos que eu utilizo para unir as partes do meu texto, principalmente conjunções ou advérbios também servem. E eu tenho essa progressão no sentido temático, ou seja, aliada ao assunto. Se eu estou falando sobre tecnologia, eu vou especificar qual é a tecnologia, ou eu vou falar sobre como outras tecnologias funcionaram ao longo da história. É a minha progressão temática, capacidade de sequenciar ideias amarradas a uma mesma rede de sentidos, porque como eu falei para você, se você está falando sobre tecnologia, você não pode começar a falar sobre alimentação se isso não tiver nenhuma relação com a tecnologia que você está tratando. Muito importante você conseguir fazer com que tanto a textual quanto a temática ajudem na produção do seu
texto. Textual, superfície, escrita, termos que ajudam a juntar as partes. Temática, a progressão da ideia. E aqui o nosso exemplo de desenvolvimento retirado do nosso texto, né? É aí que entra a parte complicada, que é a ética. A ética é como uma regra que diz o que é certo e o que é errado. Já apresentou a ética, deu ali uma definição meio boba, mas deu uma definição de ética. Quando falamos sobre tecnologia, é importante que as pessoas que a criam e usam pensem sobre o que estão fazendo. E claro, aqui caberia, por exemplo, um exemplo de obras, filmes, séries, documentários que ajudam a falar sobre como a ética é importante no campo tecnológico, fazer essas referências. Então, por exemplo, também os exemplos eles aparecem bastante no nosso desenvolvimento. Se alguém cria um programa de computador, é importante que ele faça o que foi planejado e não machuque ninguém. Ou no caso, se você cria um chat de inteligência artificial, que essas informações tenham, obviamente, apenas o filtro necessário para que não apareçam informações que vão prejudicar, não é verdade? E isso é ético, mas às vezes as coisas não são tão simples. Pode acontecer de a tecnologia ter um jeito de ser usada de um jeito bom, um jeito ruim ao mesmo tempo. Como eu falei para vocês, um chat, por exemplo, você pode ter excelentes ideias, ele pode responder perguntas que você precisa realizar essas tarefas chatas, ao mesmo tempo ele pode te dar informações tendenciosas ou mesmo erradas se ele foi programado daquele jeito. Nada ainda é perfeito nesse campo das tecnologias digitais, né? Então é sempre importante tomar cuidado. Vocês viram que no nosso desenvolvimento tem aqui um parágrafo que desenvolve essa ideia da ética, do que você precisa para chegar a um resultado correto. Quando você pensa num Enem, por exemplo, o ideal é que você, na sua introdução, dê 2 pontos que você considera importantes. Digamos que você quer desenvolver que a tecnologia tem que desenvolver sobre tecnologia digital sendo usada para o conforto do ser humano. E lá na sua introdução você já vai deixar marcado que isso pode ser um problema de acordo com quem programa, e você também vai dizer que as pessoas podem ficar acomodadas demais. Então aqui no seu desenvolvimento você vai reservar um parágrafo para falar sobre o primeiro ponto e outro parágrafo para falar sobre o segundo, defender essas 2 ideias que você apresentou. Na sequência nós temos a nossa conclusão, que esta parte encerra o texto. Olha lá a nossa chave para trancar a última peça do quebra-cabeça. Fornecendo um fechamento para a história ou argumento apresentado, pode incluir resoluções de conflitos, reflexões finais ou, no caso de um texto dissertativo argumentativo, recapitulação dos principais pontos. Numa redação do Enem, você também precisa criar uma proposta, uma solução para aquele problema. É obrigatório, geralmente se pede lá, crie uma proposta de intervenção adequada aos direitos humanos e que tem a ver também com a temática. No nosso texto a gente não dá necessariamente lá uma proposta, mas ele ressalta os pontos que já abordou, né? Então, para que a tecnologia seja legal para todos, é importante que as pessoas conversem sobre isso. Cientistas, empresas e até mesmo nós que usamos a tecnologia podemos pensar juntos sobre como usá-la de um jeito legal. É também uma solução, né? Pensar sobre, mas muito genérica também. Assim podemos aproveitar as coisas boas que a tecnologia nos oferece e evitar as coisas ruins. Afinal, a tecnologia pode ser uma grande amiga desde que usemos ela de maneira certa. Se nós temos a coesão quando falamos sobre costura, juntar essas partes, percebam que na nossa conclusão a gente tem ali o então, nós temos lá na sequência também o assim, todos com esse aspecto conclusivo para mostrar que ali está se encerrando aquela ideia. A coesão é responsável por esses elementos. Tudo isso para chegar na coerência. Ali nos nossos elementos de desenvolvimento textual, a coesão está intrinsecamente ligada à coerência. Se o seu texto não é bem escrito, se ele não tem uma relação entre as partes, você vai interferir na coerência, no sentido daquilo que está sendo escrito. Então, na coerência, para que um texto seja eficaz, para que ele alcance o seu objetivo, todas as partes devem se relacionar de forma coerente. Começo falando sobre tecnologia digital, posso falar sobre outras tecnologias ali no meio para comparar e no final trazendo a tecnologia novamente. Isso é manter uma unidade.
Isso significa que as ideias apresentadas na introdução devem ser desenvolvidas ao longo do texto e concluídas de maneira satisfatória. Lembrando que na nossa introdução você já dá um direcionamento do que você vai desenvolver, por isso o seu desenvolvimento não pode estar diferente. Ao escrever um desenvolvimento, você tem que estar o tempo todo olhando também para a sua introdução, para ver se você falou sobre aqueles pontos. É muito importante para manter a coerência. Na sequência, por exemplo, se a introdução aborda um problema específico, o desenvolvimento deve explorar as causas e consequências desse problema, que foi o que eu acabei de falar. Falar sobre causas e consequências daquilo que eu apresentei na introdução, enquanto a conclusão pode propor soluções ou reflexões sobre o assunto. No caso do Enem, você precisa propor uma solução bem completinha, com ação, com agente, mas fiquem com essa informação de que nós precisamos propor essa solução numa redação do Enem ou em outros tipos de texto, pelo menos refletir sobre o assunto. Tudo de acordo com aquela temática. A nossa imagem, a coesão e a coerência como peças de um quebra-cabeça, né? Elas têm tudo, elas se encaixam. Elas que vão dar sentido a esse texto. Também vou utilizar transições ali, a gente tem setas indo e voltando, né? Que são frases ou palavras que conectam uma parte do texto à próxima. Então a minha introdução, ela vai ter conexão temática com o meu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que eu vou utilizar termos para fazer essa transição, como um primeiramente, para mostrar que eu estou trabalhando o primeiro argumento que eu apresentei. Em seguida, lá no meu próximo parágrafo, para mostrar que também tem ligação com as outras partes. Isso tudo é importante. Ele vai criar uma transição suave entre as ideias, nada muito impactante, que o seu leitor consiga ver uma conexão entre tudo isso. Então elas ajudam o leitor a acompanhar a progressão do pensamento do autor e a entender como as diferentes partes do texto estão relacionadas entre si. Porque não faz sentido, né? Você tem lá a sua introdução e logo no próximo parágrafo você coloca um em seguida. Em seguida a quê? Se não teve um primeiro ponto, se não teve um primeiramente num parágrafo anterior. E você não pode começar a sua introdução com primeiramente se não teve parte nenhuma antes. Então tudo isso precisa ser pensado. Será que eu estou usando termos que estão fazendo ligação com o parágrafo anterior, ou com ideias que estavam no parágrafo anterior, ou mesmo no mesmo parágrafo, se eu estou usando conjunções que fazem essas relações entre as sentenças? É muito importante sempre observar. Continuando, por exemplo, palavras como além disso, por outro lado, em conclusão, podem ser usadas para indicar mudanças de ideia. Estou falando para vocês, né? De repente você quer colocar um contraponto. Num parágrafo você defendeu que todos os cientistas que falaram ali sobre tecnologia disseram que não existe risco. Mas aí você no próximo parágrafo colocou um por outro lado, justamente para dizer que tem a defesa do lado contrário, de que sim, pode ser um problema. Viram como essas transições são feitas? Elas precisam ser trabalhadas dessa forma, pensando na relação entre essas partes. Temos também a ênfase. Outro elemento que nós podemos trabalhar no nosso texto é que cada parte do texto pode ser usada para enfatizar aspectos importantes do tema ou argumento apresentado. Nossa exclamação ali, né? Para dar essa ideia de que você está enfatizando, dando uma atenção redobrada para aquele ponto. Então, por exemplo, a introdução pode destacar a importância do assunto. O desenvolvimento pode fornecer evidências e detalhes para apoiar o argumento. Tem que ser assim, né? Introdução destaca a importância desse assunto, coloca ali o que você acha, 2, 3 pontos que você acredita, e desenvolvimento vai fornecer essas evidências. Você vai basear tudo aquilo que você disse em dados, entrevistas, filmes, documentários, tudo que ajude a ressaltar. E esses detalhes para apoiar o argumento. E a conclusão pode reiterar os pontos-chave e deixar uma impressão duradoura no leitor. Vamos tentar então agora pensar nesses elementos do nosso texto 2, cujo título é Todos somos importantes, a importância dos direitos humanos. Já focando agora no tema dos direitos humanos, anunciando sobre dar importância. O próprio título ele já anuncia um ponto de vista que ele vai defender que todos sim são importantes, embora possa haver pessoas que acham que uma vida é mais importante do que a outra. Por isso o título ele já faz esse destaque do que vai ser defendido. Na vida, todos devem ser tratados com respeito e dignidade, mas nem sempre é assim. Olha aqui o ponto que já foi apresentado na introdução, né? Todos devem ser tratados com respeito, isso aqui é um fato.
Ele já apresenta como um fato, algo que vai ser defendido por ele, e dizendo que mais nem sempre é assim. E ele vai apresentar argumentos para dizer por que não é assim. Por que nem todos são tratados com respeito e dignidade? Que embasamento eu tenho para dizer isso? Há filmagens, documentários, livros que abordam esse ponto, que mostram como em alguns lugares não funciona dessa forma. Isso vai ser apresentado no desenvolvimento, né? E é por isso que existem os direitos humanos, já falando sobre os direitos humanos como algo que guia esse tipo de tema. Os direitos humanos são como regras que dizem que todas as pessoas têm direito a coisas importantes como liberdade, segurança e igualdade. Olha como vai ter essa relação agora na continuação. Mas, às vezes, esses direitos não são respeitados. Olha como eu estou aqui no mesmo parágrafo fazendo uma relação entre eles. Mas, às vezes, esses direitos não são respeitados. É um contraponto que cria uma relação com o que foi dito antes. E é aí que entra a importância de falar sobre isso. No mundo, muitas pessoas enfrentam situações difíceis, como discriminação, violência ou falta de acesso a coisas básicas, como comida e água. Olha a relação temática aqui nesse próximo parágrafo com o que a gente disse lá, né? Que nem sempre as pessoas são respeitadas. Afinal de contas, se tem discriminação, violência ou falta de acesso a coisas básicas, então não está respeitando, como disse no parágrafo anterior. E isso é injusto e vai contra os direitos humanos, que foi apresentado lá na minha introdução. No entanto, olha aqui o meu termo, também fazendo a relação com o que foi dito antes, quando falamos sobre direitos humanos, não estamos apenas falando sobre problemas, mas também sobre soluções. Novamente, essa relação vai ser destacada na sequência pelo por exemplo. Eu vou dar exemplos sobre algo que eu falei anteriormente. Podemos nos unir para ajudar as pessoas que estão em situações difíceis e garantir que todos sejam tratados com justiça e respeito. Portanto, olha que interessante, se eu abordei aquele ponto, estou usando aqui um portanto para fazer essa relação, é importante que todos nós falemos sobre direitos humanos e trabalhemos juntos para garantir que eles sejam respeitados. Então já fala sobre a responsabilidade disso ser comunitária. Afinal, quando respeitamos os direitos humanos, olha o afinal aí também fazendo a ligação, estamos garantindo um mundo melhor, onde cada pessoa se sente valorizada e importante. Percebam que não foge do tema, né? Está o tempo todo reforçando que é sobre direitos humanos. Então, vamos nos unir e fazer a nossa parte para tornar isso uma realidade, porque todos nós somos importantes e todos merecemos ser tratados com dignidade e respeito. E na sequência a gente tem essa divisão, né, sobre a introdução, na vida, todos devem ser tratados com respeito e dignidade, mas nem sempre é assim, já apresentando essa temática de forma bastante clara. É por isso que existem os direitos humanos, que são como regras que dizem que todas as pessoas, já vai dar uma definição ali dos direitos humanos, né, essas regras que dizem que todas as pessoas têm direito a coisas importantes como liberdade, segurança e igualdade. E como eu falei para vocês, o termo mais às vezes, fazendo esse contraponto, esses direitos não são respeitados, e é aí que entra a importância de falar sobre isso, destacando a importância de tratar sobre essa temática, né? Porque se não são respeitados e eles precisam, é obrigatório que seja respeitado, porque é assim que funciona, então tem que falar sobre isso para resolver o problema. Nosso desenvolvimento no mundo, né, ele vai situar muitas pessoas enfrentam situações difíceis como discriminação, violência ou falta de acesso a coisas básicas como comida e água. E isso já faz uma relação lá com a questão dos direitos desrespeitados, como nós falamos. No entanto, quando falamos sobre direitos humanos, não estamos apenas falando sobre problemas, mas também sobre soluções. As soluções para que se veja eles serem respeitados. Por exemplo, podemos nos unir para ajudar as pessoas que estão em situações difíceis e garantir que todos sejam tratados com justiça e respeito. Como é um texto curto, ele não está desenvolvido como a gente queria ver, né? Poderia falar sobre documentários que mostram situações em que esses direitos humanos não são respeitados. Seria importante, engrandeceria o texto e no Enem é basicamente obrigatório. Você precisa fazer relações com entrevistas, com documentários, com obras, livros no geral, para destacar o seu ponto. E na conclusão, portanto, o elemento conclusivo aí, né? Portanto, e fazendo já a relação com tudo que foi dito antes, é importante que todos nós falemos sobre direitos humanos e trabalhemos juntos para garantir que eles sejam respeitados. Afinal, quando respeitamos os direitos humanos, estamos garantindo um mundo melhor para todos, onde cada pessoa se sente valorizada e importante. Então, retoma toda aquela temática, né? Então, outro elemento conclusivo, vamos nos unir e fazer a nossa parte para tornar isso uma realidade.
porque todos nós somos importantes e todos merecemos ser tratados com dignidade e respeito. Então a gente falou um pouquinho sobre a relação entre as partes de um texto. Então você precisa fazer essa relação temática e textual, retomando essas informações, vendo o que você disse na introdução, desenvolveu aqui no meu desenvolvimento e depois terminou lá na conclusão, retomando todas aquelas ideias, o que é muito importante para manter uma unidade textual. E como não há mais nada a ser explicado, nós vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos, fiquem bem e até a próxima.